meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos ao Critica Brasil News, o seu jornal de todo dia, o seu jornal da tarde, o seu jornal que fala a verdade, doa a quem doer. Senhoras e senhores, aquela condenação que o Danilo Gentili sofreu sobre injúria a Maria do Rosário está dando o que falar, inclusive um bate-boca na internet, pelo Twitter aí, avançou demais. Eu quero ler para vocês aqui esses comentários, o bate-boca até entre o Porchat e o próprio Danilo Gentili. Vocês sabem que até mesmo o Jair Bolsonaro saiu a favor de Gentili, ou seja, não comentou absolutamente nada sobre a família que foi fuzilada, né, no seu carro e teve o seu pai de família morto. Não teve comentário nenhum, não falou nada, não pediu desculpa, não saiu a favor. Mas o Danilo Gentili ele tirou, né, do que fazer para tuitar, como sempre, né? Danilo Gentili discute com Fábio Porchat após condenação. Porchat havia dito que vídeo que originou o processo de colega é agressivo, desrespeitoso, infantil e sem graça. Eu até digo uma coisa para vocês, gente. Quando o Danilo Gentili respondeu a Maria do Rosário e enfiou lá a carta que ela estava mandando para ele se retratar, ele não estava fazendo piada nenhuma. Ele estava respondendo mesmo, e pegou, rasgou e enfiou na bunda. Isso é verdade. Então é o seguinte, quando é com eles, por exemplo, eles podem falar contra a esquerda, podem falar contra deputados de esquerda, eles podem mandar tomar lá, não, eles podem fazer tudo. Quando é este lado daqui que o faz, para eles não é piada. Aí eles entram na justiça. Ou vocês acham que eles nunca entraram na justiça, não é? Contra coisas que as pessoas falam, hein? O que não diria os canais de esquerda sobre isso? Após ser condenado a 6 meses e 28 dias em regime inicial semiaberto por injúria contra a deputada Maria do Rosário, o humorista Danilo Gentili discutiu com seu colega Fábio Porchat nas redes sociais na tarde desta quinta-feira. Disse Porchat: acho que o vídeo de Danilo Gentili é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado. Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso inclusive, escreveu o Fábio. Na sequência, Danilo criticou o posicionamento tomado pelo ator. Ele disse: a censura que estava no envelope achou o que dela? Ignorar o autoritarismo do envelope e pesar apenas na minha atitude infantil, sem graça, equivocada? Achou o que disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope? Pouco depois veio a resposta de Porchat e disse: acho que quando se parte para a ignorância, corre-se o risco de perder a razão, ou no mínimo, aliados. Ela está no direito dela, se sentiu ofendida. E foi. Apesar de achar suas palavras a ela péssimas, acho que você tem o direito de dizê-las. E ser condenado à prisão é um exagero. Ex-colega de Danilo Gentili no CQC, Rafinha Bastos, publicou um vídeo opinando sobre o caso, afirmando que a situação tende a ser benéfica para o próprio humorista. Agora o Danilo vai crescer em cima, vai sambar. E tá mais do que certo. Faz a festa, Danilo. Vai fazer clipe, videoclipe. Entra no programa Algemado. Faz mesmo, porque é isso, é burrice. Todo comediante com grana no banco, obviamente, adoraria ter uma ocorrência dessas no momento como hoje, que a gente está vivendo um processo de mudança política, concluiu, é claro. O comediante que tem grana no banco para contratar advogados deve estar amando, porque aí vai dar audiência para ele, visibilidade, bope, enfim. Mas e os outros comediantes? E os comediantes nordestinos? E aqueles que cantaram musiquinha contra o Bolsonaro? E aqueles que foram escrachados pelo Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, que quando é crítica, quando é piada contra o papai dele, eles não gostam? E quando é crítica contra o pessoal que não gosta do Bolsonaro, é diferente? Aí, olha, teve mais resposta aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. O Fábio Porchat diz: cuidado para vocês não colocarem a vontade pessoal de vocês à frente da razão. Quem odeia o Danilo Gentili e quer vê-lo preso por simples prazer pessoal,
deve de ver cair quem despreza, tem que entender que é um precedente que poderá e será usado contra você lá na frente. É verdade. É verdade. Nisso eu concordo com Porchat. Agora, o que eu falei, por exemplo, aqui, que o Danilo deveria pedir que ele fosse preso imediatamente. Porque para o Danilo tudo que a justiça faz é bem feita. Não foi ele que disse que o Lula era para estar preso porque a justiça o condenou? Não era ele que sempre falava da justiça, da justiça? Então, eu te pergunto, a justiça sempre está certa ou a justiça erra? Ela erra quando é contra você ou ela erra quando é contra os outros? Ou a justiça erra de vez em quando? Então é isso que eu queria colocar aqui. Porque ficar criticando uma sentença contra você é difícil, não é? Mas quando a sentença é contra o outro? E se fosse contra canais de esquerda que falam mal do Bolsonaro ou de políticos ligados ao PSL? O que você diria, Danilo Gentili? Falaria a mesma coisa que está falando agora? Diria as mesmas coisas que está dizendo agora? Se posicionaria com a mesma ideia que se posiciona agora? É aí que está o X da questão. Então, outra coisa. Aí diz assim, ó. Ainda tem outra aqui que eu gostaria de falar. O Cacete Planeta disse: liberdade de expressão não é só para quem concorda com a gente. É para todo mundo. Estamos solidários com Danilo Gentili. Olha, eu concordo com o que estão falando sobre censura, sobre isso e aquilo. Mas, quando é com eles, por exemplo, o próprio Gregório do Vivier disse, engraçado, mas Moro e Jair Bolsonaro movem contra mim também, não é? Processos por causa de piadas, né, contra eles. E aí, como é que fica, não é? Hélio de la Penha diz o seguinte: meu papo com Danilo Gentili sobre treta. Aí o outro fala assim: o Danilo Gentili não deveria ser preso por ter ofendido uma deputada. No máximo deveria sofrer uma advertência por não ter ofendido os outros deputados. O Antônio Tabet, né, escreve aqui: gente, isso aqui deu o que falar. Se cada vez também que a gente for ofendido entrar como é que é? No processo, vai dar o que falar. Agora, se deixarmos tudo para lá também, qual é a sua opinião? O Danilo Gentili merece a cadeia por ter enfiado na bunda o envelope da deputada Maria do Rosário ou merece apenas uma advertência? O que ele fez foi piada? A piada dele deve ser considerada que quando eu faço contra ele também deve ser aceita? Inclusive o próprio presidente da República veio. E o Danilo Gentili falou, porque o Bolsonaro disse, isso é uma forma de expressão, também falam comigo, isso é liberdade de expressão. Será que quando falaram do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, ele achou também que era apenas uma forma de expressar? Agora é o seguinte, gente, o Jair Bolsonaro fala a favor do Danilo Gentili, mas não teve coragem nenhuma de dizer uma palavra pela aquela família enlutada lá do Evaldo que foi morto pelos militares. Mas enfim, Duvivier diz: Jair Bolsonaro é solidário com Danilo Gentili, mas o Ministério Público move processo idêntico contra mim por ofensa a ele e a Moro. Aguardo a solidariedade, Jair. Olha aí Duvivier falando. Um abraço, né, para o Duvivier do HBO, Greg News. Gente, é como eu digo, a hipocrisia é grande. Quando é contra os meus inimigos, a justiça ela é boa, ela é certa, ela é isso e aquilo. Quando é contra mim, a justiça é falha, é censura. Então, das duas, uma. Ou é censura para todo mundo, ou não é. Ou é piada quando é contra mim, ou não é. Então, aceita que muitas vezes a gente quer bater palma para a justiça fazendo coisas erradas. Quando é contra os outros, mesmo que seja errado, a gente acha que é certo, né? Não foi você que defendeu a prisão de Lula, mesmo sem provas, mesmo sendo o juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro, mesmo com aquela palhaçada toda? Então eu te pergunto, qual é o político preso por um apartamento que nunca lhe pertenceu? Qual é o político preso por um apartamento que supostamente ia ser dele? Qual é o político preso por uma reforma numa cozinha, numa chácara de outra pessoa? Me diga, está certo a justiça? Hã? Mas não é justiça quando é contra os outros? E é injustiça quando é contra mim? Então é um caso assim pensar, não é? Então, se é piada,
que graças a Deus que o Jair Bolsonaro até saiu a favor do Danilo Gentili, porque agora eu me sinto feliz e livre para criticar o Bolsonaro e até mandar ele tomar lá bem longe, porque já tenho certeza, ao menos no Twitter dele, que ele não vai mover nada contra mim, nem uma palha. Mudando de assunto, gente, olha aqui o que o general Mourão diz. Milícias precisam ser enfrentadas, diz o general Mourão, vice-presidente do país. É a primeira vez, então, que ele se posiciona de verdade contra a milícia. Vocês sabem que a milícia é braço armado de muito político, né? E o Bolsonaro diversas vezes elogiou as milícias e disse que serão bem-vindas. Mas o general Mourão disse que milícias precisam ser enfrentadas. Ao comentar o desabamento de 2 prédios no Rio na manhã de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ser inadmissível que grupos impeçam autoridades e trabalhadores de companhias de serviços como água, energia elétrica e gás atuarem na comunidade, que esse problema precisa ser enfrentado pelo Estado. A região onde os prédios desabaram, a comunidade da Muzema, no bairro de Itanhangá, na Zona Oeste, faz parte do território comandado por milícias. A prefeitura informou em nota que as construções eram irregulares, não autorizadas pelos órgãos fiscalizadores e que tiveram obras interditadas em novembro de 2018. Elas faziam parte de uma espécie de condomínio, onde há outros edifícios construídos na mesma situação. Esse problema das milícias tem que ser enfrentado. Não podemos fugir disso aí, de modo que o Estado possa desempenhar o seu papel. É inadmissível que haja locais em que autoridades, trabalhadores de companhias de energia e gás não possam entrar lá, disse o general Mourão em entrevista à rádio CBN. Os milicianos dominam a venda de imóveis irregulares na região. Grupos constroem conjuntos habitacionais sem licenças requeridas pelas autoridades. É isso aí que dá um presidente da República ficar elogiando milicianos. Enquanto eles mandarem, né, o nosso Brasil corre muito risco. Está de parabéns o general Mourão por ter se posicionado. Bolsonaro dá mais um passo na liberação total das armas. Olha aí, gente. Atendendo ao lobby da indústria de armamento, o presidente Jair Bolsonaro disse em uma transmissão pela internet nesta quinta-feira que na próxima semana irá anunciar um decreto para liberar o uso de armas por colecionadores, caçadores e atiradores, grupos conhecidos como CAC. Bolsonaro disse também que o governo deverá apresentar um outro projeto relacionado à segurança pessoal, inspirado em um que tramita na Câmara e que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. É arma para todo lado, quem ganha com isso é a fábrica de armas e a violência que fica exacerbada. Ou vocês acham mesmo que as pessoas que estão querendo comprar armas são todo mundo gente do bem? Eu acho que uma pessoa pode bem comprar sua arma, ter sua arma em casa, não é para a segurança pessoal, que vive numa chácara, num lugar afastado, no meio rural, ou que se sente ameaçado, tem que procurar a polícia, não é? Agora, liberar geral para todo mundo é um exagero sem precedentes, até porque a maioria das pessoas que cometem crime não tinham antecedentes criminais. Enfim, vamos ver no que vai dar. Datafolha diz: 43% dos brasileiros acham que o Brasil deveria enviar tropas para a Venezuela. Para vocês terem uma ideia como o Brasil está doido, né? Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo aponta que 1/3 dos brasileiros, 35%, desconhece a crise política e econômica da Venezuela, que tem motivado um fluxo migratório de venezuelanos para países sul-americanos. Segundo o Instituto Datafolha, 65% dos entrevistados informaram ter conhecimento da situação da Venezuela, sendo que o maior índice está entre os mais instruídos, 89%, e os mais ricos, 89%, e os moradores da região sul, 76%. O Instituto fez a seguinte pergunta aos entrevistados que disseram ter conhecimento da Venezuela. Caso ocorra uma invasão militar na Venezuela, o Brasil deveria enviar tropas? 43% disseram sim, o Brasil deveria enviar tropas. E eles desconhecem, talvez, que a Venezuela faz fronteira com o Brasil. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos atacar o Iraque, que está a quilômetros e quilômetros, né, milhares de quilômetros de distância. Uma coisa é os Estados Unidos atacar a Síria, está longe. Outra coisa é os Estados Unidos enfrentar um país na sua fronteira, né?
o que nunca ocorreu. Agora, o Brasil enfrentar a Venezuela na sua fronteira é um perigo enorme, mas que as pessoas talvez por loucura estão dizendo sim. Não deveria. 54% das pessoas dizem não e 3% não sabe. Ainda bem que a maioria do povo brasileiro ainda tem a sua cabeça, o seu cérebro no lugar. Ainda de acordo com o Datafolha, mais de 2/3 dos brasileiros são a favor de o país receber refugiados venezuelanos. Desculpa. Gente, olha, notícias que chegam para nós todo dia e às vezes nos espantam, não é? Jovens negros e pobres são os brasileiros que mais temem a polícia. Olha, isso é de se notar que, infelizmente, os pobres e os negros são as maiores vítimas também da milícia, não é? O percentual de brasileiros que dizem ter medo do que confiança na polícia explode quando são considerados apenas jovens, negros e de baixa renda. Então, essa pesquisa aqui foi feita pelo Datafolha. Entre eles, 59% dizem temer os policiais, contra 39% que revelam ter mais confiança segundo a pesquisa. A sensação se inverte entre brancos, velhos e de maior renda. 64% deles dizem confiar na polícia, contra 36% que afirmam temê-la. No total da população, 51% afirmam ter mais medo da polícia do que confiança nos profissionais de segurança. Vocês terem uma ideia como é que a gente está. Mas isso é reflexo também de maus policiais e milicianos, né, infiltrados que fazem exatamente isso. O temor ao invés de o respeito. Senhoras, nós estamos falando ainda agora da irregularidade, mas queda de prédios irregulares em região da milícia Mata 2, no Rio de Janeiro. E foi aí, nesse caso dos prédios que desabaram, que o general Mourão deu lá a sua palavra contra a milícia. Jean Willis diz ter orgulho de ter cuspido em Bolsonaro. Gente, o Jean Willis também se posicionou. Ele disse o seguinte sobre aquele caso do Danilo Gentili. Punir esse tipo de gente é justiça. Censura é outra coisa, disse Jean Willis. Olha lá, gente, para quem é saudoso do Rei Leão de 1994, o Rei Leão vai estrear no Brasil dia 19 de julho deste ano. O Rei Leão, um remake aqui totalmente, né? Uma filmagem diferente, é mais ou menos aquele parecido com aquele Mowgli. São reais, cenas reais, animais reais, mas é muito, muito top. Se você ainda não assistiu o trailer, assista o trailer do Rei Leão. Eu assisti em 94, ainda era um jovenzinho, eu assisti e lembro que eu assisti 16 vezes o Rei Leão. É um desenho máximo, né? Além de toda a polêmica que envolveu o Rei Leão na época, é um desenho que me deixou muito, muito emocionado. Para me emocionar tanto como o Rei Leão, eu me emocionei naquele Viva, a vida é uma festa. Aquele lá, sensacional. O ignorante, diz Gleice Hoffmann sobre Abraham Weintraub. Gleice Hoffmann chamou o ministro da Educação de um ignorante. Ele ameaça, por exemplo, cortar o Bolsa Família de famílias que o garoto lá, enfim, o menor, tiver comportamento mal na escola. Mas eu te pergunto, será que todo pai deveria ser punido realmente pelas atrocidades que os filhos fazem? Ou não? Se for o caso, então, por favor, Bolsonaro, dá uma olhada lá no seu filho, no Flávio, no Eduardo, no Carlos. Está na hora de a gente olhar também mais fundo sobre a família presidencial e parar de se importar muito com outras coisas. Senhores, o Silas Malafaia, vocês lembram dele? Pois é, ele entrou no processo contra o Felipe Neto.
Ele não gostou da piada do Felipe Neto. Vocês lembram da treta? Pois é. Ele disse que ia processar todo mundo. Mas peraí, não é liberdade de expressão? Ele não é amigo do Bolsonaro? Aonde está a palavra do Bolsonaro a favor do Felipe Neto? Eu ainda não vi o Bolsonaro falando nada contra o Malafaia nessa questão. Quer dizer que quando é contra eles, não pode. Para chamar eles de vagabundo, não pode. Se chamar eles de ladrão, não pode. Mas pode mandar os outros tomar lá no tobinha que não tem problema, porque é inimigo deles. Então, gente, pimenta no tobinha dos outros é refresco, não é, Danilo Gentili? Vamos ficando por aqui, gente? Vamos ficando por aqui? Beijinho no ombro de todo mundo. E se você gosta desse canal, se você compartilha esses vídeos e gosta desse Jornal Critica Brasil News, você pode nos ajudar também, enviando, né, a sua contribuição para Agência 3711, conta 36211, dígito 5. Vou repetir. Agência 3711, conta 36211, dígito 5, Banco do Bradesco, conta corrente. Você nos ajuda também compartilhando esses vídeos, pedindo para as pessoas se inscreverem no canal e ativando as notificações. É muito importante. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Isso é o Critica Brasil News, que fala a verdade para todo mundo. Tchau, pessoal. A gente